Hoje aqui nós estamos no nosso culto de Tadel. Quem sabe o que significa Tadel? Como é que é? Então diga assim para o seu irmão: seja bem-vindo ao treinamento avançado de líderes. A palavra é forte, é feijoada. Está com o estômago preparado? Para vocês que estão pela primeira vez, esse é o nosso treinamento. Nós somos uma igreja de células e nós temos dentro da nossa igreja a visão MDA. Uma visão que tem mudado a história de várias igrejas no Brasil e no mundo. Essa visão é do modelo discipulado apostólico. É uma visão que nasceu no coração de Deus, foi dado como revelação ao pastor Eibe, e hoje nós estamos dentro dessa visão 100%. Hoje eu tenho também o meu discipulador, o apóstolo Ricardo, que eu estive com ele hoje. Ele mandou um beijo, está com saudade de todos vocês. Ele falou: dá um beijo naquela amada igreja. Ele ama muito cada um de vocês, e ele falou bem assim, que em breve vai estar conosco, e já temos uma agenda pré-agendada, amém, queridos? Então eu quero dizer para vocês que nós estamos debaixo dessa autoridade. Hoje o meu discipulador é o apóstolo Ricardo. Eu tenho alguns discípulos aqui, e ele é discipulado pelo pastor Odilon, e o pastor Odilon, que é o meu avô na fé, é discipulado pelo pastor Eibe. Então eu sou o bisneto, né? É isso mesmo? Estou certo, é isso, eu sou o bisneto. Vocês são tataranetos. Então nós temos essa visão. O que é essa visão? Para que vocês que não entendem o que é o discipulado. O discipulado é o quê? Nós entendemos que todo ser humano, indiferente de ser pastor, indiferente de ser apóstolo, indiferente do cargo que ocupa ou do grau que ocupa dentro da igreja, uma liderança em treinamento, nós acreditamos que todos precisam ser discipulados, todos precisam ser pastoreados, e nós entendemos que o discipulado é para quem merece, e nós temos ministrado muito isso, e algumas pessoas ainda não sabem o que é discipulado. Nós entendemos que o discipulado, ele faz toda a diferença, porque quando Jesus veio à terra, quando Jesus morreu, quando Jesus veio e ele passou por a sua vida, ele morreu e ao terceiro dia ressuscitou, o que ele fez? Discípulos. Diga assim: Jesus fez discípulos. Não veio cuidar de ovelhas só. Ele veio preparar os discípulos para fazer discípulos. E não ovelhas. Porque ovelha, eu não sei, vocês já viram, eu tinha até um vídeo, eu vou compartilhar depois com... Quer pôr, amor? Põe, olha só o que é ovelha. Eu vou mostrar para vocês rapidamente esse vídeo. Eu quero que a pastora ponha, porque vocês vão entender o que é ovelha. A Bíblia diz assim, que a ovelha ouve a voz do seu... Diga assim: eu sou ovelha. Mas eu também sou um discípulo. Amém? Então nós entendemos que para sermos discípulos, nós também precisamos passar pela fase de ovelha obediente, ovelha que quer a transformação na sua vida. E eu quero passar esse vídeo rapidinho. Olha que interessante, eu gostei muito, acho que vai bem a calhar, porque eu vou falar justamente sobre... Olha só, vamos assistir o cineminha Fogo e Glória. Pode acender as luzes, por favor. Queridos, é interessante você ver como os animais representam tão bem. Jesus, ele é tão perfeito, ele é tão maravilhoso, que ele nos ensina tantos princípios para nós vivermos uma vida em abundância. Jesus diz assim que o ladrão não veio senão somente para roubar, matar e destruir, mas Jesus, o bom pastor, ele veio para que nós tenhamos vida e a tenhamos em abundância. Então Deus quer que nós tenhamos vida em abundância, mas nós precisamos aprender alguns princípios. E hoje eu não quero falar sobre ovelha, eu não quero falar sobre célula, eu não quero falar sobre encontro, mas eu quero falar sobre algo que pulsa no coração da visão MDA, que é o discipulado. Eu não sei se vocês já viram, esse é o coração MDA. O coração MDA é um logotipo da visão MDA, onde nós somos representados pelo coração vermelho,
a igreja do Senhor Jesus Cristo. Amém? Eu vou usar a revelação da irmã Rosângela. Olha que interessante. Olha só. E ela disse que ele diz, não, o Espírito Santo revelou para ela. Aleluia. Ela não disse nada. Ela disse que, sabe por que é vermelho? Porque representa o sangue de Jesus sobre a igreja. Olha que interessante. Todas as igrejas. E o coração da igreja local é verde. É azul. É azul? É azul. Para vocês saberem que está tudo errado aqui, essa cor essa revelação é azul. É que eu estou meio estranho essa verde, esse azul, né? Mas na verdade é azul mesmo. Eu estou com ele aqui, ó, azul. Por que que é azul? Porque representa para onde nós iremos morar. Mais próximo de Deus. Amém, querido? Quando você está na igreja, é a maneira de você estar mais próximo de Deus. Quando você está aqui, você está num ambiente profético. Amém? E nós temos a célula, que ali é um coração verde. Não parece, mas é. Esse daqui, o terceiro coração escrito célula, é um coração verde. E o que representa o coração verde, nossa irmã? Representa o quê? A multiplicação, os frutos da célula, aonde ela floresce, aonde muitas pessoas se reúnem para dar frutos. Amém, queridos? E olha que interessante a revelação do coração amarelo, que é o que eu vou ministrar hoje. É o principal que eu acredito que pulsa todos os outros corações para que nós vivamos uma vida em abundância, que é o discipulado 1 a 1. E esse discipulado 1 é amarelo por quê? Porque ele leva o cristão que vem com uma ovelhinha indefesa a ficar maduro. Olha que revelação poderosa. Eita Deus tremendo. Vamos dar uma salva de palmas para o Senhor pela vida da irmã Rosângela. Que revelação poderosa. Querido, quem ora Deus revela, amém? Vamos tirar. Amém, queridos? Quem ora Deus revela. Deus vai revelando. Vai começar a jejuar 21 dias. Vem para a liderança você também. Vem. Então, queridos, eu quero falar por que discipulado. O tema da mensagem de hoje. Por que discipulado? E para que discipulado? Deu para vocês que estão pela primeira vez entenderem um pouco? Espero que vocês compreendam essa palavra, que eu quero compartilhar com vocês. Está no livro de Por que discipulado? E para que discipulado? Eu quero que vocês abram comigo no livro de 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2 e 3. Nós iremos ler. Vocês estavam esquecendo disso já, né? Mas tudo bem, de vocês. Se ensaiar melhor, é claro, né? Mas tudo bem. É que a gente vai treinar mais. Amém. O zelo que tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu os prometi a um único marido, Cristo, querendo apresentá-los a Ele como uma virgem pura. Só até aqui, amém, queridos? Repita comigo assim: e o zelo que eu tenho por vocês é um zelo que vem de Deus. E eu prometi para Deus que eu ia apresentar vocês a um único marido, Cristo, querendo apresentá-lo como uma virgem pura. Amém, queridos? Olha só que interessante. O versículo 3 diz bem assim, ó: o que receio e quero evitar é que, assim como a serpente enganou a Eva com astúcia, a mente de vocês seja corrompida e se desvie da sua sincera e pura devoção a Cristo. Algumas Bíblias dizem assim, segura aqui, filho, pode usar essa, muito obrigado, linda. Diz assim: simples, diga assim comigo, simples e pura. Deus nos quer com simplicidade e pureza que há em Cristo Jesus. Querida, a Bíblia diz assim que sem santidade é impossível ver a Deus. Hoje vocês vão receber uma mensagem que eu recebi por esses dias e Deus tem falado muito comigo. Por que o discipulado? Porque Deus vai pedir conta da pessoa que você está discipulando.
E você precisa apresentar essa pessoa como uma pessoa virgem, pura, sem mancha, sem mácula. Deus vai pedir conta de tudo que Ele te entregou. A Bíblia diz assim que nós iremos comparecer diante do tribunal de Deus para nos apresentar e falar tudo aquilo que nós temos que apresentar. Quais são os seus frutos? Como que você fez? E olha só que interessante que eu fico vendo, é que aqui, nessa palavra, Paulo, ele também diz bem assim, mas temo que assim como a serpente enganou a Eva com a sua sabedoria, assim também seja de alguma sorte corrompido o vosso entendimento e vocês se apartem da simplicidade e da pureza que há em Cristo Jesus. Querido, olha que interessante. Deus, Ele é tão maravilhoso, que Ele criou o ser humano para ter o domínio de todas as coisas. E olha só o que Deus fez. Ele deu tudo para Adão e Eva. Interessante que Adão e Eva tinham todo dia um encontro com Deus. Quem vai para o encontro aí? Amém. O encontro é top, não é? Amém. Agora imagina Deus às 6 horas da tarde, todo dia, se encontrava face a face com Adão e Eva. E hoje, por causa do nosso pecado, nós não podemos ver Deus face a face. Ele é filtrado pelo sangue do Cordeiro para se apresentar a nós, senão nós não aguentaríamos. Olha que palavra poderosa. Por quê? Porque quando Deus Ele quer que nós venhamos a nos apresentar a Ele, nós precisamos entender que Satanás ele é astuto. Ele enganou os 2 primeiros habitantes da terra. Ele conseguiu derrubar um homem que via Deus face a face. Por que o discipulado é importante? Porque o homem, quando anda sozinho, o homem, quando anda sem vigilância, ele vira uma presa fácil. Eu não sei se vocês viram, mas as ovelhas, elas ficam sozinhas? Elas ficam em bando, porque é mais difícil vir um lobo para tentar tragá-la, é mais difícil vir um lobo para tentar matá-la. Mas quando uma ovelha está sozinha, o que acontece? Fica muito mais fácil dela ser morta. E quando Deus ele fala sobre isso, ele leva muito a sério. Olha o que diz no livro de Efésios, capítulo 5, Efésios, capítulo 5, 26 e 27. Efésios 5, 26 e 27. Amém, igreja? Quem está comigo aí, diga amém. Amém. A fim de a santificar, tendo-a purificado com a lavagem da água pela palavra, para apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha, sem ruga, nem qualquer coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Quantas vezes nós temos visto pessoas se distanciarem de Deus porque lhe falta pureza, porque lhe falta santidade, porque infelizmente não deixou descer no coração a vontade de Deus, que é que nós venhamos a cuidar um do outro. Não deixou descer ao coração de Deus o perdão. Não deixou descer ao seu coração, o coração de Deus não, ao seu coração o perdão. Pessoas que se acham acima da palavra de Deus. E uma hora, Deus ele vai pedir conta. E nós temos que entender que o discipulado, meu irmão, o discipulado é para que essas pessoas venham amadurecer, venham crescer, que essas pessoas venham se apresentar simples diante de Deus. O discipulado é para uma pessoa simples. Nós tivemos esse final de semana algo muito interessante. Algumas pessoas têm subido para a liderança, né? E uma delas foi a Adriana, que voltou para a liderança.
E só pode aceitar um discipulado uma pessoa que tem um coração simples, que passa pelo processo, que entende. E vai ser discipulado de repente por uma moça mais jovem, como a Jaque, que é a discipuladora dela. Mas ela entende que não é a Jaque, é o Espírito Santo. Quando a pessoa ela é soberba, ela é inflada, ela olha por cima e fala: não tem ninguém aqui nessa igreja para me discipular. Ela desmerece o poder, o agir e a maneira de Deus. É ou não é verdade? Em que nós ouvimos no domingo? Jairo, ele queria que Deus agisse do jeito, mas Deus tem a maneira dele agir. Deus, ele quer agir na minha e na tua vida para nos levar para perto dele. Ele tem desejo na minha e na tua vida que nós possamos prosperar, que nós possamos verdadeiramente ser transformados pelo sangue de Jesus. Mas quando ele diz que nós iremos prosperar quando nós confessarmos os nossos pecados, Tiago, capítulo 5, versículo 16, diz assim: confessai os vossos pecados uns aos outros para que seja curado. Não tem como você falar que está com uma vida em santidade se você anda preso em si mesmo, como uma ostra fechada. O discipulado veio para quebrar paradigmas, o discipulado veio para trazer crescimento, o discipulado veio para trazer amadurecimento, o discipulado veio para fazer discípulos de Deus. Jesus, ele veio para fazer discípulo. E olha só que interessante. E para que eu tenho que ter discipulado? Porque eu sei o porquê do discipulado agora. E para que do discipulado? Quem entendeu, diga amém. Amém. Vamos lá no livro de Mateus, capítulo 22, a partir do versículo 10. Quem achou, diga amém. Amém. Olha só. Essa palavra é tremenda, essa palavra. Que palavra poderosa. Ela por si só, ela já é forte demais. Meu Deus. Com a revelação ela fica mais potente ainda. E saíram aqueles servos pelos caminhos, e ajuntaram quantos se encontraram, tanto os maus como bons, e encheu-se de convivas, diga assim, a sala nupcial. Mas quando reentrou para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava a veste nupcial, e perguntou-lhe, repita comigo, amigo, como entrastes aqui sem teres as vestes nupciais? Ele então emudeceu. Então ordenou o Senhor, o rei aos servos: amarrai-o de pés e mãos e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa palavra é forte, igreja. Nós sabemos o porquê do discipulado. Agora você vai entender o para quê do discipulado. Porque quando eu vejo aqui esse homem receber essas pessoas na sua casa, aqui a simbologia de Cristo recebendo a sua noiva. Eu trabalho com casamento, eu trabalho com buffet, para você que não sabe. Eu trabalho com festas de casamento há 18 anos, com buffet há 15. A Rosângela trabalha, o Neto trabalha, tem um monte de gente aqui que trabalha com casamento. E vocês sabem o trabalho que é, quem casou há pouco tempo, sabe o trabalho que é preparar uma festa. E uma das coisas principais em um casamento não é o noivo, é a noiva. Todo mundo espera a noiva entrar. As expectativas estão na... Todo mundo chora quando a noiva... É ou não é verdade? Quantos ouviram aqui, né? No ano passado, essa musiquinha eu ouvi há 2 anos e pouco. Oh, que bom! O coração parece que vai sair pela boca. Ai, começa a palpitar. Aí vem o suor gelado. E aí você diz: Jesus, me segura, senão eu vou chorar. E aí você coloca aquela técnica para quem vai casar. Coloca a língua no céu da boca.
franja as testas e fala, eu não choro. Homem não chora. E aí você fica firme, esperando a noiva. Agora, eu vou fazer essa mensagem, eu vou aprimorá-la, e eu quero fazer uns slides. Existem umas noivas que tem um ensaio, que esse rapaz aqui sabe fazer também, para vocês que não sabem, tem um momento que se chama trash, que é o quê? Pega-se a noiva com o vestidinho dela e leva ela de repente para um lugar onde tem muita lama, e aí suja todo o vestido da noiva, faz um ensaio, e é muito legal isso para o álbum. Mas a noiva, é claro que não entra assim. Mas eu vou trazer isso e vou colocar uma noiva trash e uma noiva limpinha. Qual noiva você é? Aqui está com as roupas, as vestes nupciais sujas, ou as vestes nupciais brancas, alvas como a neve? Que tipo de noiva que você é? Queridos, e o mais interessante dessa palavra, a revelação que nós tivemos, que ministrou, e hoje nós podemos compartilhar um pouco, foi no Café de Pastores, meu apóstolo, pai Ricardo, apóstolo Ricardo, e nós compartilhamos, eu compartilhei a mensagem de domingo que eu ministrei aqui, eu passei para ele, e assim nós vamos crescendo em Cristo Jesus, um ajudando o outro, crescendo com o outro. Isso é discipulado. Não tem ninguém melhor que ninguém. Não é para ninguém pisar em ninguém. Não é discipulada, não é? Tem umas pessoas que acham, aqui não existe, mas lá em Marte existe bastante. Discipulada. Acha que o discípulo é só para bater. Acha que o cara é aquele saco de treino de boxe. Toda vez que vai para o discipulado é só tum. O cara sai até roxo de tanto apanhar do discipulado. E se tem alguém ainda nesse discipulado, você precisa se converter. Porque Jesus não te tratou assim, senão você estava roxo até hoje. Tem que ter amor. Diga assim pro seu irmão: não quer dizer que eu serei conivente com as suas roupas sujas. Eu tenho o sabão homo do céu. Vai lavar o pecado, aleluia. E aqui a gente não vem de saquinho não. Aqui é no poder da oração, amém, igreja? E não tem amuletinho não. Aqui é palavra de Deus. O que te limpa, a Bíblia diz assim, que o que nos limpa é a palavra que vem como água. Amém, queridos? Deixa eu falar para vocês, se for abrir aspas rapidinho aqui, conversando hoje com o apóstolo. Presta atenção agora, Renata, por favor. Depois você conversa quando chegar em casa. A vida inteira para conversar com vocês. Presta atenção. Deixa eu falar para vocês. Eu estou conversando com o apóstolo Ricardo. Presta atenção também, Samuel. Eu estou conversando. Não, agora eu chamo a sua. Deixa eu falar para vocês. Eu estava comentando sobre o hidrópico, que eu preguei há 2 semanas atrás, né? Cara, conversar com o apóstolo é top, né? O Espírito Santo veio e trouxe uma revelação para ele do hidrópico. Aí eu falei assim, eu tenho que compartilhar essa para a igreja, essa vai dar uma direção. Ele diz assim, aquele homem, ele compartilhando hoje que o Espírito Santo revelou, ele retia água. Sabe por que ele retia água? Porque ele recebia, ele ia em conferência, recebia, ele ia no Tadel, ele recebia, ele ia nos cultos de oração, ele recebia, mas ele não passava nada, ele estava inchado espiritualmente, porque de nós tem que fluir rios de águas vivas. Amém, queridos? Se alguém já revelou o Espírito Santo, é o mesmo, então ele revela as mesmas coisas. Amém? Mas o que é interessante é o que acontece, o hidrópico, ele era uma baleia espiritual. É pessoas que só recebe, mas não passa. Aquilo que você recebe, você precisa passar. Aquilo que você ouve, você precisa proclamar. Porque você tem que falar mais de Deus, menos de você e nada dos outros. Aleluia! Aqui é a igreja do manto. Recebe o manto aí, Jeová. Então, querido, deixa eu acelerar aqui, porque eu vou, meu Deus, que passa rápido demais aqui nessa igreja. Será que é só o relógio dessa igreja que passa rápido desse jeito?
Eu oro, já deu 9h30, parece que começou agora. Pelo amor de Deus. Segura o relógio aí, gente, pelo amor de Deus. E olha que interessante. Rapaz, olha que interessante. Quando o rei recebe... Quem está comigo aqui na palavra? Amém. Ô Jimmy, volta pro 10 aqui, 10. Pro 10. Os servos saíram ao caminho, juntaram-se quando encontraram os maus bons, e a festa nupcial foi cheia de convidados. Pode passar. E o rei, entrando para ver os convidados, viu ali um homem que não trajava, pode ser trajava, veste nupcial. O que está acontecendo? Olha que interessante que a Bíblia diz que algumas pessoas estavam na sala e outros já estavam sentados à mesa. E olha que interessante quando ele fala assim: e perguntou-lhe, amigo, como entrastes aqui? Cutuca o seu irmão e diga assim: segura. Sabe? Põe um cinto de segurança aí. Sabe o que Jesus fala quando amigo? Jesus chega para os seus discípulos e diz assim: não vos chamo mais de discípulos, de servos, pois agora vocês são os meus amigos. Agora vocês são os meus amigos. Diga assim: esse que estava sujo, não era um ímpio, não era quem não conhecia, era um discípulo que não levou a palavra a sério, se sujou e foi arrancado da festa, lançado fora. Quando eu entendo para que serve o discipulado, eu levo minha hora de discipulado muito mais a sério. Eu paro de achar que é só mais uma agenda, mais um dia sentado para contar a história da carochinha. Discipulado é sério. Discipulado é oração. Discipulado é revelação. Discipulado é transformação. Discipulado é o que você precisa, meu irmão, para entrar no céu. Pastor, mas eu dependo do homem? Não. Mas ainda Deus usa vaso na terra. Deus usa profeta. E Ele usa profeta menor, profeta maior, profeta médio. Ele usa quem quer, a hora que quer, como quer, a maneira que quer, para fazer a minha e a sua vida andar na essência do Espírito. Amém. Porque de qualquer jeito você não vai entrar no céu não, viu? Tem que ter vestes nupciais. Diga assim: são roupas celestiais, limpas, puras. Pecado não entra no céu. Cara, existem coisas que nós precisamos mudar. Eu vou mandar hoje, depois do grupo da igreja, um áudio de um pastor. Mas eu ri demais hoje com esse pastor. Ri demais. Pensa num cara que riu. Eu acho que tem uns 11, 14 minutos esse áudio. E ele diz assim: como que se converteu a boca dele? Ele era um ex-bruxo. Ele foi fazer curso até na África, de tudo quanto é babalô, balalá, belelé, tudo quanto é coisa do cão, ele já foi. Só para você ter ideia, ele era discípulo da irmã menininha. O capeta também tinha discipulado, sabia? O diabo também tem os seus discípulos e os seus adeptos. E ele era lá um desses aí. E ele se converteu. Agora eu estou ouvindo o testemunho dele, muito interessante. O irmão Joséval, pastor Joséval, não sei se vocês já ouviram, depois é muito interessante. E ele foi muito profundo, ele passou 19 anos na feitiçaria. Não, 19 anos não, 20 e poucos anos na feitiçaria. Durante 19 anos ele não tomou banho. E não escovou os dentes. Diga assim: é isso que o diabo faz. Veio para roubar, matar, destruir e deixar fedido. 19 anos. Eu vou te mandar. Se converteu, presta atenção. Se converteu. Grudaram, agarraram nele e fizeram lá a consolidação. E aí ele foi fazer uma teologia básica. E aí ele conheceu umas pessoas. E aí ele ficou bem, ficou firme. Aí ele estava com o pastor dele, aí um dos amigos dele falou: ô pastor,
eu conheci o irmão Jorgeval, e eu gostaria que ele viesse aqui na minha cidade, que ele trouxesse o testemunho dele, é muito forte o testemunho dele, e ele foi impactante a vida dele, e eu quero muito, mas muito mesmo, que ele venha ministrar aqui na igreja. Tudo bem, o pastor falou, tudo bem, vou liberar ele. Aí ele foi falar com o pastor orientou ele ia ficar 2 dias na cidade. Eu já estou contando, mas você vai ouvir ele contar, cara, ele é cearense. Eu acho que cearense já é comédia por natureza, né? Pensa nos cabos engraçados, cearense. Tem algum cearense aí? Tem um monte, olha essa flautinha, todo mundo. Meu Deus do céu, olha, está a região de vocês lá. E aí ele foi, era 300 quilômetros da sua cidade. Ele saiu de Campinas, foi para essa cidade, 300 quilômetros. Ele pega o carro, vai. Quer dizer, vocês ficam comigo até um pouquinho mais tarde hoje? Amém. Até as 10 eu termino, tá bom? Não vou deixar vocês ir mais tarde do que 10 horas. E ele foi, e no meio do caminho, o carro... Brrr, e aí para no acostamento, estava perto já da cidade. Né? Primeiro ele disse que... É muito interessante esse papo. Rapaz, esse negócio de crente é da hora, né? Esse cara conta cada conversa. Antes de ir, ele parou no meio da estrada, parou num posto, comeu 5 coxinhas, tomou 2 litros de Coca-Cola, comeu uns pedacinhos de bolo e partiu em retirada. É tipo crente mesmo. Aí ele foi pro seu manto. E aí no meio quase chegando na cidade, o carro parou. E ele para e ele... E nada. E nada. E nada. Aí daqui a pouco ele... E nada do carro pegar, ele sai do carro. Mas pensa num cara que ele falou assim, eu acho que até inventei palavrão, porque o que tinha de palavrão para falar eu falei. E eu falei palavrão e gritava, chutei a porta do carro e disse bem assim, isso não foi Deus que me deu não, foi um capeta. Pensa num cara que ficou doido. E doido, ia lá para dentro do carro e acabou. Eu contando engraçado, imagine ele. E aí o que acontece? Daqui a pouco para ele falou que para um chevetinho hatch, velhinho. E aí o cara para. Se eu errei o nome, fica tranquilo aí, rapaz. Esquenta a cabeça do carro não, presta uma história. Aí ele parou, o cara parou, bem simples, o carrinho bem simples. Ô rapaz, por favor, meu carro parou aqui e tal. Já começou, o cara desceu do carro, já essa porcaria aí, e já xingou e tudo. O cara, calma. Eu sou mecânico. Calma que eu sou mecânico. Aí ele já pensou nele com ele mesmo, né? Rapaz, mesmo falando um monte de miséria aqui, Deus ainda teve misericórdia e mandou um mecânico. E aí ele falou, e aí daqui a pouco o cara começa a conversar, rapaz, você está muito nervoso. E o cara falou, você está precisando de Deus. Você tem que ficar mais calmo. Calma, fique em paz. Eu vou resolver esse negócio. Aí o catou, olhou, aí o cara veio e falou, olha, eu já tenho a solução. Só que você é homem mesmo? Aí o cara, oxi. Aí ele falou, aqui é cearense, rapaz, aqui é macho. E aí falou que era homem, falou assim, então me dê a tua palavra. Hoje, eu sou pastor evangélico. Hoje na minha igreja, vai em nome de Deus! E ele falou, como? Em nome de Deus! Aí ele falou assim, rapaz, não acredito não. É mesmo? Sim, então, eu vou arrumar e vou deixar tudo certo, mas eu quero que você dê sua palavra, que você vai e deu a palavra. E ele disse a palavra que deu e daqui a pouco eu falo assim. Aí ele contou essa história, né? Vai, em nome de Deus, eu vou pôr você na primeira fileira. Olha, você vai para minha casa, você vai comer, vai tomar banho, nós vamos para a igreja e você precisa muito de Deus. E aí ele, qual é o nome do irmão que vai? Então, rapaz, quem vai pregar lá era um ex-bruxo. O nome dele era Jorgeval. Rapaz, nem para ser um nome parecido, né? O cara ficou desesperado, não sabia onde se colocar. Meu Deus, ele agora, o que eu faço? Eu vou correr. Eu é um Opala diplomata, esse cara não vai nem ver a poeira do meu carro. Deixa ele terminar de arrumar. E aí ele foi, olhou e falou, não, eu vou. Aí ele falou, mas eu dei minha palavra. Aí ele falou, Jesus, e agora? O que eu faço? Me perdoa. Me perdoa, Senhor, o que eu faço? Aí ele saiu do carro.
Ele entrou no carro e foi embora. Aí ele passou do carro e foi, pensou, o Espírito Santo falou: seja humilde. Seja simples. Porque eu vou trazer a pureza, seu sem vergonha. Isso sou eu falando, o Espírito Santo não fala assim não. Então falou: vigia. Aí ele parou um pouco à frente, esperou o chevetinho reto chegar, velho. O pastor falou: rapaz, você está doido, eu sabia que você ia fazer isso. Só queria que eu arrumasse seu carro. Aí ele falou: pastor, não é isso não. Eu vim aqui dizer para o senhor que o homem de Deus que ia pregar na sua igreja era eu. Mas eu quero pedir perdão, eu vou me ajoelhar aqui. Eu quero pedir perdão. Eu não vou mais, se o senhor não quiser eu não vou mais. Ele falou assim: mas eu estou muito mal, estou muito angustiado, eu já pedi perdão para Deus do carro. Ele já me perdoou, mas eu preciso que você ore por mim. Ele falou: eu vou orar mesmo, se ajoelhe. Se ajoelhou no meio da estrada, mandou fogo 20 minutos. E aí depois, quando ele levantou, o pastor falou assim: eu vou fazer um desafio de novo. O senhor tem coragem de pedir perdão para a igreja? Ele falou: pastor, já cheguei até aqui, claro que eu tenho. Ele foi, pediu perdão para a igreja. Deus, naquele final de semana, salvou 26 pessoas para a glória do Senhor. Glória a Deus. Uma salva de palmas do Senhor. Diga assim: eu saí do Egito. Eu saí do Egito. O discipulado. No discipulado. Tira o Egito de dentro de mim. Tira o Egito de dentro de mim. Chateado. Querido, quando eu vejo aqui esse rei falar bem assim, perguntou-lhe: amigo, como entrastes aqui sem teres vestes nupcial? Ele, porém, emudeceu. Sabe por que eu acredito que esse homem emudeceu? Porque ele ouviu tanta palavra de Deus. Ele ouviu tanto Deus falar que precisava ter uma vida santa. Ele ouviu tanto Deus falar bem assim que não dava para ele viver mais da mesma maneira. Não dava mais para ele conviver com palavrões. Não dava mais para ele viver com prostituição. Não dava mais para ele ficar vendo canais que não deve. Não dava mais para ele ficar olhando mulher na rua que não lhe é dele. Não dava mais para ele andar na contramão da palavra de Deus. Ou você serve a Deus, ou você vai chegar diante dele um dia e vai ter que prestar conta de como que estão as suas vestes. Você acha que as suas vestes hoje, se Jesus estivesse hoje aqui, falando bem assim: vinde assentar à mesa comigo hoje, como que estariam as suas vestes? Será que ele iria falar: amigo, com licença, levanta, aqui nessa mesa você não pode sentar. De repente você entrou até a sala, mas na mesa ninguém fica sentado com Deus não. Querido, isso aqui é a palavra de Deus, isso aqui não é história da carochinha não. Isso aqui não é testemunho de Josival não. Testemunho de Josival é bom, mas esse aqui é o que leva você para o céu, a palavra de Deus. Enquanto você não entender essa revelação, isso não vir no seu espírito, para você viver a palavra genuína de Cristo, o evangelho da cruz, você vai continuar enganado, achando que a sua vida, uma vez salvo, para sempre salvo. Você vai para o inferno achando que está salvo. O evangelho da graça, para quem não tem discernimento espiritual, para quem não tem uma vida ativa espiritual, é uma desgraça. Já dizia o apóstolo Marcelo Jamal. Então, querido, se você acha que dá para continuar da mesma maneira que você está, se de repente você está com as vestes limpas, glória a Deus, limpe-se mais. Mas se você está com as vestes sujas, ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você mudar. Ainda dá tempo de você se lavar. O tanque do Espírito Santo está aqui. É só você se ajoelhar, pedir perdão, falar: Senhor, eu quero entrar no céu, eu quero fazer parte dessa mesa, eu não aceito mais a minha vida, uma vida dupla, uma vida promíscua, uma vida com pensamento duplo, uma vida de qualquer maneira, eu não aceito mais, eu preciso ser lavado pelo sangue do Cordeiro. Se você quer essa vida, hoje é dia de você buscar Deus,
de todo o teu coração, de falar bem assim: eu me entrego ao Senhor, eu me arrependo do meu pecado, assim como Jorge Eval se arrependeu. Deus honrou ele, Deus fez com que a obra se concluísse através dele, porque ainda dá tempo, você respira, você tem fôlego de vida. Nós tivemos uma perda na amizade aqui de algumas pessoas da 18. Quantos anos tinha o menino? 20 e poucos anos? 22? 22. Eu nem sabia, 22 anos. 22 anos morreu. E eu fui orar para ele quando ela estava sequestrada. Ele ainda estava sequestrado. Quando eu dobrei meu joelho, Deus falou: não, o salário do pecado é a morte. Não ore. Me perdoa, mas foi o que o Espírito Santo falou comigo. Não adianta orar. Agora você imagina quantas vezes que Deus tentou. Quantas vezes que Deus levantou o profeta para falar. Quantas vezes que Deus está falando que: ô jovem, se santifica, para de viver no pecado, para de viver de qualquer jeito. Dentro da igreja você é um, fora da igreja você é outro. Na presença dos pastores você se faz de santinho, fora da presença dos pastores você é o cão. Querido, Deus está lá, o Espírito Santo está lá, Deus está te olhando, Ele está te vendo. Os seus lábios têm que ser puros, os seus olhos têm que ser puros, a sua mente tem que ser santificada. Pastor, você é santo? Não, mas eu estou buscando. É todo dia. Todo dia eu preciso melhorar mais. Todo dia eu preciso descer mais. Todo dia eu preciso entender que vai chegar esse momento onde o rei vai falar: vinde benditos do meu Pai, está preparada a mesa para a nossa ceia. Vai chegar a hora. Para esse rapaz chegou. E como será que ele foi que Deus tem misericórdia? Que ele tenha alcançado misericórdia do Senhor nos últimos minutos de vida. Que ele tenha se arrependido. Mas se não, o que sobra é o lago do enxofre. É ranger de dentes. É o inferno. E sabe o que é o pior de tudo? É que vão lembrar de tudo que foi ministrado. Vão lembrar que Jesus morreu na cruz do Calvário. Ele sofreu por ele. E ele renunciou à palavra da cruz. Ele virou as costas para a palavra da cruz. Ele disse bem assim: o problema é seu que você morreu, eu ainda sou jovem. Eu ainda tenho a vida inteira pela frente. O discipulado é para trazer a consciência de Cristo em nós. É para que o ministério de Cristo se cumpra em nós. É para que nós sejamos como aquelas 5 virgens puras, mas que tinham óleo. Existiam 10 virgens. Terminando a mensagem com essas virgens agora, olha que interessante. Abra comigo o livro de Mateus, capítulo 25. Antes de Mateus 25, eu quero só rapidamente fazer João 11, 40 a 44. Eu vou terminar essa parte do homem. Ele foi lançado fora atado, com seus pés atados, suas mãos atadas. E ele iria para o inferno. No livro de João 11, 40, não precisa nem abrir. Jesus chama Lázaro para fora. E ele sai como? Atado. Pés e mãos atadas. Diga assim para o seu irmão: discipulado. Serve para desatar. O homem. De toda a morte espiritual. Para que ele viva novamente. Quando Lázaro sai para fora, ele é todo desatado para viver uma nova vida com Cristo. O discipulado, ele serve para que nós não venhamos a fazer apenas líderes. Líderes é consequência de uma igreja bem cuidada. Líder é consequência de uma igreja santa. Líder é consequência de uma igreja ungida. Deus chama você, chama a minha pessoa, para que nós façamos discípulos. E quem faz discípulos, faz pessoas apaixonadas pelo Evangelho. Quem faz discípulos, faz pessoas que se rendem aos pés da cruz. Quem faz discípulos, faz pessoas que se comprometem com a cruz e falam bem assim: para o pecado eu não volto mais, pode custar a minha vida, mas eu encontrei uma causa a qual eu posso morrer, eu encontrei uma causa a qual vale a pena viver, e vale a pena morrer por ela. Quando Jesus chama os discípulos, ele diz assim: larga tudo, pegue a sua cruz,
Negue-se a si mesmo e siga-me. Tem que estar preparado, tem que estar com o coração inclinado, porque vai chegar uma hora que ele vai procurar. E como tem que estar? Pura e simples. Diga assim: pura e simples. Pura quer dizer virgem. Olha só, querido, Mateus capítulo 25, versículo 1 ao 12. Mais uma parábola que Jesus conta. Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que tomando as suas lâmpadas saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram insensatas e 5 prudentes. Ora, as insensatas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite contigo. As prudentes, porém, levaram azeite às suas vasilhas, juntamente com as lâmpadas. E tardando o noivo, cochilaram todas e dormiram. Mas à meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo! E saíram-lhes ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as insensatas disseram às prudentes: dai-nos vosso azeite, porque as vossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam: não, pois de certo não chegaria para nós e para vós. Ide antes aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprar, chegou o noivo, e as que estavam preparadas entraram com ele para bodas, e fechou-se a porta. Queridos, vai ter sempre pessoas sensatas e pessoas insensatas no meio da igreja. Você tem que decidir em que lado que você está. Se você é aquela que é prudente, azeite significa presença do Espírito Santo, significa luz, que ilumina as trevas, que dissipa as trevas. Quando você está cheio do azeite, as trevas não podem te paralisar, as trevas não podem te parar. Você tem luz para encontrar o caminho. E o noivo vai buscar essa, pura, limpa, cheia de azeite, cheia da presença de Deus. Querido, se você está aqui é para você aprender como você vai crescer no discipulado. Ah, pastor, eu estou só na célula, eu nunca nem sei o que é discipulado. Sabe por que você não sabe? Porque discipulado é para quem merece, não é para quem quer. Tem muita gente que quer discipulado, mas não fazem por merecer. Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele dá uma condição para que eles sejam discípulos. Diga assim: existe uma condição para receber o discipulado. Existe uma condição para ter azeite permanente. O discipulado traz azeite sobre a sua vida. O discipulado faz com que você ande reto na presença de Deus. E mesmo quando você pensou em descuidar, você já vê. Eu mesmo sou um que eu já falo: amor, ora aqui por mim. A minha esposa também é minha discipuladora. Hoje eu cheguei para o apóstolo: no final põe a mão na minha cabeça e ora, porque nós vamos entrar em guerra, que esse final de semana é encontro com Deus. E não é só para orar não, eu também confesso meus pecados, confesso minhas tentações, confesso pensamento, até o que eu não estou pensando, eu falo: pai, ora aqui por mim, para nem pensar. Sabe por quê? Porque eu tenho temor. O temor leva a gente a ficar cada dia mais atento com a palavra de Deus. Quando a pessoa não tem temor, tanto faz como tanto fez. Para mim não. Existe um rei, e eu faço parte desse reino. Eu faço parte da salvação. Deus, Ele me escolheu entre muitos. Ele disse assim: muitos são chamados, mas poucos são os escolhidos. Eu postei hoje: Deus não reformou a porta, Jesus não reformou a porta continua estreita. Esse evangelho de porta regalada, eu tenho visto assim, pessoas que se consideram, eu até conheço assim, de vista, agora é de vista, bem longe, pessoas que postam vídeos para falar asneira, pessoas que perdem tempo, gastam tempo para falar coisa que não é bíblica.
E pessoas até que eu já conheci, já tive de perto, que um dia foi pastor, porque para mim um pastor que fala palavrão nunca foi, mas ele se diz pastor. Eu e minha esposa, nós ficamos desanimados com algumas coisas que nós ouvimos há uns 2 meses atrás, de uma pessoa que eu achava que era top. Não é ninguém que vocês conhecem aqui, nem de São Paulo é. Também não vou citar o nome dessa pessoa. Se ele ver um dia essa pregação, ele vai saber quem é. É de você mesmo. Que em uma conversa tão simples saiu tanta coisa desagradável, que o nosso coração de pastores se entristeceu. O Espírito Santo não tem prazer no nosso pecado. O dia que você achar que o Espírito Santo está te perdoando, que está tudo legal, que você vai para o céu, você está enganado. Ele está te dando mais uma chance de se arrepender. Ele só não deixou você ir porque ele está te dando mais uma chance de você mudar a sua história, de você lavar suas vestes, de você trocar suas vestes, de você ter óleo na sua cumbuca, para quando o noivo chegar, você esteja preparado. Seja bem-vindo a um novo tempo na nossa igreja. Há um tempo de óleo constante, de presença constante, de unção constante, de um discipulado que faz a diferença. Para você que não é ainda, que é início no seu coração, é necessário. Eu não sou discipulado, mas eu quero. Como é que eu faço? A gente te ensina o caminho. Você tem líderes de células, você tem líder em treinamento, e nós vamos te ensinar como você chegar a alcançar esse nível, esse privilégio. Uma pessoa ser discipulada é privilégio, e quem perde o discipulado paga um preço depois para ter de novo. Não é fácil não, né, Adriano? Mas vale a pena, porque ela sabe que faz a diferença. Tem exemplo vivo. Se você quer saber alguma coisa sobre discipulado, procure a Adriana. Ela vai ensinar bastante para você. Vai ensinar como você não fracassar na sua caminhada, não ramelar na missão. Eu falo isso porque é uma filha. Nós sempre acreditamos nela, mas ficou 1 ano e pouco esperando. Foi isso, não foi? 1 ano? Sabe por quê? Porque essa igreja não brinca de ser crente, não. Ou você muda, ou você muda. Na liderança não permanece quem quer viver de qualquer jeito. E se tem alguém ramelando, vai sair. Porque eu vou orar e Deus vai tirar. Não vai permanecer no nosso meio aquilo que não quer compromisso com Deus. Amém, gente? Amém. Quem gostou da palavra, diga amém. Amém. Quem está feliz com a palavra, diga glória a Deus. Quem sabe para que é discipulado agora? Amém. Quem sabe por que é discipulado agora? Amém. Sabe para quê? Para preparar a noiva. É para isso que nós temos discipulado na nossa igreja. Para preparar. Por isso que na nossa igreja, quando chega uma pessoa nova, ela tem que ser acompanhada. E eu já disse isso, olha, eu quero dar os parabéns para o William Maia. Ele grudou em um rapaz da igreja. Eu falei, gruda no rapaz lá, porque senão ele vai achar que eu estou batendo demais. E o William ainda não é nem líder, mas já tem consolidado. Isso não é um desafio só para quem é líder. Só porque é líder de célula, líder de treinamento, ele pode fazer. Não, isso é um desafio para a igreja. Cuidar de pessoas é um desafio para nós. Quem é a igreja do Senhor aí? Amém. Chegou uma pessoa nova, então nós vamos ajudar. Chegou um casal com problema, então nós vamos ajudar. Chegou uma família com situação difícil, então nós vamos ajudar. Nós não estamos aqui para deixar essas pessoas de fora do banquete. Nós estamos aqui para fazer com que essas pessoas estejam preparadas para o banquete celestial, ao qual não é com qualquer roupa que entra. Amém, queridos? Amém. Quem é que quer trocar as vestes hoje? Diga amém. Amém. Coloque-se de pé, eu quero orar por você.